psicóloga e hoje eu vim aqui para fazer uma análise do filme Soul. É um filme muito especial para mim, eu já assisti 2 vezes, é o novo lançamento da Disney e eu já vi muitas pessoas comentando sobre esse filme e ele é um filme muito rico em vários aspectos psicológicos, então eu gostaria de fazer uma análise bem completa aqui para vocês e por isso eu vou contar várias coisas que acontecem no filme. Então, se você ainda não assistiu, já tá o alerta aqui de que vai ter spoiler. Eu vou contar o filme aqui, mas se você já assistiu, tá tudo bem, então não vai ter nenhuma novidade para vocês. Eu escolhi, né, eu optei por contar a história do filme para que eu conseguisse fazer uma análise mais completa para vocês. O filme começa mostrando a vida do Joe. O Joe é um pianista de jazz que dá aula em uma escola para crianças, ele dá aula de música para essas crianças. E aí já fica na cara que ele tá super insatisfeito com esse trabalho e o sonho dele é ser um pianista de uma banda reconhecida, uma banda famosa. O sonho dele é tocar nos palcos, né, fazer shows. E aí, um ex-aluno dele convida ele para fazer um teste em uma banda de jazz que é super reconhecida. E ele vai fazer esse teste, e aí ele tem a oportunidade de tocar com esse quarteto. Só que aí ele morre. Nesse momento, né, ele sofre um acidente e ele vai para o além-vida. Quando ele chega lá no além-vida, ele tenta escapar de todas as formas, porque ele não se conforma de ter morrido justamente no dia da grande oportunidade dele. Quando ele finalmente consegue alcançar o sonho da vida dele, ele morre, então ele não se conforma. Mas aí ele vai tentar escapar de todas as formas do além-vida para poder voltar para a Terra. E aí ele descobre que ele tá em coma, na verdade, que o corpo dele ainda tá no hospital. Mas ele tem que ir pro além-vida porque chegou a hora dele partir deste plano. Nessa tentativa de escapar do além-vida, de voltar para a Terra, ele acaba sendo confundido com um mentor de almas. Lá, os mentores de almas são pessoas que já faleceram e elas vão auxiliar as almas que estão se preparando para nascer. São almas que lá são representadas como crianças, né? Elas estão se preparando para a vida. E essas almas, elas precisam de um passe para vir para a Terra. E elas conseguem esse passe quando elas descobrem qual que é a missão que elas vão ter na Terra. E o trabalho do mentor é ajudar essas almas a descobrir qual é essa missão. Então o Joe, confundido com o mentor, ele vai auxiliar a alma número 22 a descobrir qual que é a missão dela. Só que a alma 22, ela não quer vir para a Terra, ela não quer nascer. E ela dá o maior trabalho para todos os mentores lá, para todo mundo, porque ela simplesmente não quer nascer. Então, pensando nisso tudo, o Joe faz um combinado com ela. Ele combina que ele vai ajudar ela a conseguir esse passe e aí ela vai dar o passe para ele, porque então ele pode voltar para a Terra e pode ter uma segunda chance aqui. E a 22 topa esse plano maluco deles, né, de ajudar o Joe a pegar o passe para vir para a Terra. E aí, gente, é muito interessante essa parte que o Joe tá conhecendo o além-vida e que ele se torna aí o mentor da número 22, porque vai mostrando as personalidades das crianças. Algumas crianças se apresentam e falam características da personalidade dela, e eles vão explicando sobre essa questão da missão de vida, né, que a alma ela já vem com uma missão, ela já vem com uma personalidade. E aí o que acontece? É claro que a personalidade ela também vai ser moldada aqui na Terra, né? Pensando agora, fazendo já a minha análise. É claro que tem aspectos da nossa personalidade que a gente constrói ao longo da vida. Mas existe o nosso self, que é a nossa essência, é o nosso todo, é aquilo que a gente é sem todas as interferências ambientais, sem todas as influências das outras pessoas, sem o nosso medo de crítica, sem o nosso desejo de aprovação, é aquilo que a gente é em essência. Então é como se no filme eles já estivessem preparando essa alma, esse self, para vir para cá. E ela já tem a sua vocação, ela já tem a sua missão quando ela vem para cá. Então é muito interessante a gente pensar nisso, né? Porque Jung
Ele fala dessa questão do self, ele fala que existe uma vocação que ela é nata, né, que a gente já nasce com ela. E o filme trouxe ali, né, de uma forma bem divertida, bem gostosa ali, né, com aquele ar de contos de fadas, essa questão de que existem coisas que são essenciais, que já estão com a gente desde o nosso nascimento, que a gente já vem pra cá, pra esse mundo, com tudo isso. Isso faz parte de quem a gente é no íntimo do nosso ser, no nosso eu mais interior, nosso eu mais verdadeiro. É aquilo que a gente é na alma. E aí, outro ponto que eu quero destacar aqui agora também é essa questão de ter um adulto sendo mentor de uma criança. Porque o filme traz isso, né? Muitas vezes a gente não pensa nessas questões, mas o quanto é importante o adulto na vida da criança. Né? Uma criança, ela precisa aprender. Quando ela nasce, ela é totalmente dependente da mãe, depois ela vai ter uma dependência do pai também. A criança depende de adulto para sobreviver no início da vida dela, a sobrevivência dela depende totalmente do adulto. E depois ela precisa do adulto para aprender, para se desenvolver. O adulto precisa ser facilitador ali no desenvolvimento da criança. Ele precisa agir como mentor, ensinando para a criança algumas coisas que ela vai aprender, quais são os caminhos que ela tem que seguir. E a importância de auxiliar a criança aí, né, nessa busca da missão de vida, desse desenvolvimento, desse crescimento pessoal. É muito interessante que o filme traz isso também, né? A importância da influência do adulto na vida da criança. E aí o filme continua, e como a 22, ela é muito rebelde, né? Ela não consegue encontrar uma missão para ela lá no plano espiritual, no além-vida. Então ela tem a ideia deles procurarem um cara que tá lá, que ele tá vivo, mas ele faz meditações transcendentais, algumas coisas voltadas para alguns rituais espirituais aí, que ele faz uma viagem astral. Então ela vai pedir ajuda desse cara para reconectar a alma do Joe no corpo dele. E aí, eis que começa a grande confusão no filme, porque na hora que eles vão reconectar o Joe ao corpo dele, acontece que o Joe esbarra na 22 e a 22 cai no corpo do Joe e o Joe cai no corpo de um gato que estava lá no hospital com o corpo dele, que estava fazendo terapia assistida por animais, né? O gatinho estava lá por conta da função terapêutica dele, né? E aí o Joe desperta no corpo do gato e a 22 está no corpo do Joe. Então eles começam a agir juntos para tentar desfazer essa confusão que eles fizeram. Só que no meio disso tudo, a 22 tá lá, né, fingindo ser o Joe. Eles encontram amigos do Joe, encontra a mãe do Joe, né, e ela vai fingindo que é o Joe e vai dando tudo certo. Mas aí o que é o grande X da questão? A 22 começa a experimentar a vida. Então ela nunca tinha sentido o sabor de uma pizza e ela come uma pizza enquanto ela tá no corpo do Joe e ela fica maravilhada com aquele sabor delicioso. E aí ela ouve uma das alunas do Joe lá da escola tocando jazz e ela fica encantada com aquilo. Depois ela vê um moço também tocando violão no metrô e ela também fica encantada com o som daquela música. E aí aí chega um momento em que eles vão desfazer essa confusão, eles conseguem achar aquele cara que ajudou eles lá na viagem astral, eles conseguem achar ele na Terra aqui, o corpo dele, né? Eles conversam com ele, pedem ajuda pra ele, e aí ele vai ajudar eles. No momento que eles vão desfazer toda a confusão, a 22 ela tá olhando o céu, as árvores, os animais, e aí ela fala, né, e se o propósito da vida for contemplar o céu, for olhar para o céu? E aí o Joe dá um banho de água fria nela. Que aí ele fala assim, isso não é propósito, isso é só a vida. E aí é que é uma grande sacada, porque ele fala, isso é só a vida. Como se a vida fosse pouco. Enquanto a 22 está ali, né, maravilhada, encantada com tudo isso que é a vida, o Joe, ele tá totalmente desconectado das pequenas coisas da vida, que parecem pequenas, mas não são, né? Para ele tudo aquilo é muito pequeno.
Então ele fala, isso é sua vida, isso não é um propósito. E a 22 desiste de ajudar ele, ela começa a correr, ela foge e fala que ela não quer ir embora da Terra, que ela gostou de viver aqui. E aí o Joe vai atrás dela e acaba que eles voltam os dois pro além-vida. Chegando lá, eles percebem que a 22 conseguiu o passe para vir para a Terra, para nascer. E o Joe fala pra ela que ela só conseguiu isso porque ela tava vivendo no corpo dele, porque ela viveu a vida dele e ele tinha um propósito. Aí a 22 fica com raiva, fica chateada e ela acaba dando o passe dela pro Joe. Então o Joe retorna pra Terra. Quando ele retorna pra Terra, ele toca lá com o quarteto que ele tinha passado no teste, ele faz um show com eles. E aí tem uma frase logo depois do show, porque quando ele termina de tocar, ele conversa com a mulher, que é o membro principal ali da banda. Ele fala pra ela, e agora? O que vem depois? E aí ela fala, amanhã a gente volta e faz tudo de novo. E ele fica decepcionado com isso, porque ele fala, eu esperei por esse dia a minha vida inteira e é só isso? E aí ela conta uma história pra ele que é fantástica. Ela conta a história de um peixe que estava nadando e ele buscava o oceano. Então um dia ele achou um ancião e perguntou para o ancião, olha, você sabe onde fica o oceano? Eu estou buscando o oceano. E o ancião responde, o oceano? Você já está no oceano, isso é o oceano. E ele fala, não, isso aqui é só água, eu quero o oceano. E ali é onde tem, acho que o grande ápice do filme. Porque é quando o Joe percebe que ele já vivia no oceano, que ele estava buscando o oceano, mas ele já vivia uma vida maravilhosa, uma vida incrível, que ele já tinha tudo o que ele precisava e tudo o que ele queria, que aquilo que ele estava buscando, né, o oceano que ele tanto esperava, que ele achava que só ia vir quando ele tocasse em uma banda famosa, ele achava que ele só ia se sentir realizado e feliz quando ele vivesse da música em cima dos palcos. E aí ele não percebeu todas as outras coisas maravilhosas que faziam parte da vida dele. Então essa cena, ela é incrível. E aí o Joe percebe o erro que ele cometeu. E aí ele entra ali em transe enquanto ele tá tocando piano para que ele possa encontrar através da viagem astral do transe, né, enquanto ele toca piano, que é o que ele ama fazer, ele entra em transe. E quem é artista ou quem faz alguma coisa que ama muito, quem medita, pratica algum esporte, sabe que a gente entra em transe e parece que a gente está em outra dimensão mesmo. Então ele vai para essa dimensão aí do transe e aí ele encontra aquele mesmo homem que ajudou ele e a 22, né, com a viagem astral, que reconectou ele no corpo dele. E aí ele vai lá para tentar encontrar a 22. E aí quando ele chega lá, ele descobre que a 22 se tornou uma alma perdida. As almas perdidas são almas que talvez por estarem constantemente nesse estado de transe, elas se desconectam da vida. Então, por exemplo, uma pessoa às vezes que gosta muito do que faz, igual ele, né, que tocava piano e gostava muito disso, ele entrava num transe tão grande que ele esquecia das outras coisas que existem na vida. O Joe não chegou a se tornar uma alma perdida, mas ele poderia se tornar por essa obsessão com algo que o desconecta da vida. Quando a gente entra nesse estado de transe, é como se a gente vivesse em uma outra dimensão e a gente acaba se esquecendo de viver. E a gente está sempre preocupado com uma única coisa e a gente não vive, não aproveita as coisas que tem aqui. Aí ele vai lá e descobre que a 22 se tornou uma alma perdida. Por que ela se tornou uma alma perdida? Porque ela ficou obcecada com uma ideia que a desconectava da vida. E essa ideia era a ideia de que ela não é boa o suficiente, de que ela não tem propósito, de que ela não merecia vir para a Terra, de que ela não era boa para estar aqui, de que ela não ia conseguir ser feliz aqui. Ela ficou obcecada com essa ideia, então ela se tornou uma alma perdida, né? Depois de tudo que ela viveu e tudo que ela falou, conversou com o Joe e aquilo que ele disse para ela,
que ela só conseguiu o passe porque ela viveu a vida dele, que eram as coisas dele, né? Ele tirou todo o mérito dela das coisas que ela experienciou enquanto ela estava no corpo dele. E aí isso fez com que ela acreditasse que ela não tinha um propósito, que ela não tinha uma missão e que ela não era boa o suficiente para poder vir para a Terra. E aí o Joe tenta resgatar ela ali daquele lugar das almas perdidas, mas ela tá muito agressiva e muito esquiva. E aí, quando tem esse reencontro, né, do Joe com a 22, ela fala que ela não é boa o suficiente. E aí ela fala também que ela tinha medo, na verdade, de vir pra Terra. Não é que ela não queria vir, mas ela tinha medo de não ser feliz aqui na Terra, de não ser feliz em vida. E aí é muito interessante a gente olhar para isso, né? O quanto existe o peso da felicidade em cima das pessoas, né? O quanto parece que ser feliz se tornou uma obrigação. O quanto a gente tem que ser feliz a qualquer custo, o quanto a gente tem que ter uma missão a qualquer custo, que a gente tem que ter um propósito, né? Que tudo precisa fazer sentido. Porque nesse momento que o Joe tá procurando a 22, aí tem um dos seres lá que cuidam do além-vida, que eles chamam de Zé no filme, é muito legal, eu assisti dublado, eu não sei se no legendado eles também se chamam de Zé, né? Mas tem o Zé lá que ele fala assim pro Joe, quem disse que tem que ter algum propósito? Não precisa de propósito. E aí ele começa a pensar nisso também, né? Porque como assim não tem que ter um propósito? E aí ele se toca mais ainda, né, de que a vida é a vida, a gente tá aqui para viver, né? Tenha um propósito ou não, mas o quanto isso de ter um propósito, de ter uma missão, de tudo aquilo que a gente faz tem que ter um porquê e que a gente tem que saber o porquê, de você ter que ter uma meta, tem que ter um objetivo, você tem que saber onde você vai chegar, tem que saber aquilo que você quer o tempo todo. O quanto isso está se tornando uma obrigação e o quanto isso está se tornando pesado para as pessoas, né? E nesse momento que a 22 fala que ela tinha medo de não ser boa o suficiente, de não ser feliz na Terra, o quanto muitas pessoas vivem isso, de não se sentirem boas o suficiente, de não sentirem que merecem ser felizes. Esse medo de não ser feliz, esse medo de não conseguir, esse medo de não descobrir qual é o seu propósito, esse medo de não realizar nada, de não ter uma significância grande, né, para o mundo, de não ser uma pessoa importante, de não ser uma pessoa que tem fama, sucesso, né? E aí é que tá a grande sacada desse filme. E aí o Joe consegue, né, encontrar a 22 e ele consegue entregar para ela, não o passe, mas ele entrega uma asinha, parece uma asa de libélula, de borboleta. Ele entrega para ela que era uma coisa que ela tinha pego enquanto ela estava no corpo dele e ela guardou aquilo, né? Ela guardou aquela asa daquela libélula e ele entrega na mão dela. E aí quando ele entrega na mão dela, ela recobra a sua consciência, assim, ela sai daquela obsessão que ela estava vivendo, né? E aí ela deixa de ser uma alma perdida e o Joe entrega o passe dela para ela de volta, para ela vir para a Terra. E então a 22 finalmente vem para a Terra. Então o Joe ele tem que atravessar o portal ali, né, para que ele realmente morra. E ele tá conformado com isso, né? E a 22 pergunta para ele, ela fala: "Mas e você?" Ele fala para ela: "Não esquenta, não, relaxa. Eu tive uma vida incrível." Porque ele reconheceu o quanto a vida dele era incrível, né? Que ele não tava prestes a realizar tudo que ele queria, que ele já tinha realizado muitas coisas, que ele era uma pessoa feliz, apesar de não reconhecer isso. E aí ele se conforma então com o destino dele. Mas, como o filme tem todo aquele tom de contos de fadas, né, que eu particularmente amo, os Zés ali do Além Vida, eles dão uma segunda chance pro Joe. Eles permitem que ele volte pra Terra, pro corpo dele.
E aí o Zé, que vai lá comunicar isso a ele, né? Ele fala, e agora que você tem uma segunda chance, o que que você vai fazer? Ele fala, eu ainda não pensei. Eu só sei que eu vou aproveitar cada segundo. E é assim que o filme termina, com o Joe voltando pra Terra, numa cena incrível que ele simplesmente sai de casa, ele contempla o céu, ele contempla tudo que tá ao redor dele e ele respira fundo. E o filme se encerra assim, né, dessa maneira simples, com esse olhar muito simples realmente, né, sobre a vida. O quanto a gente complica aquilo que é simples. E aí eu quero ressaltar alguns outros pontos que eu não falei aqui enquanto eu contei a história do filme. E um desses pontos é a questão do feminino e do masculino no filme. Nos contos de fadas, a gente é acostumado a ver a princesa e o príncipe. Os contos de fadas estão sofrendo uma mudança aí, que essa imagem do príncipe está sendo retirada, apesar de que o príncipe tem uma função psicológica muito importante dentro dos contos de fadas, né? Não quer dizer que o príncipe, que as meninas têm que ficar esperando um homem fazer algo por elas, que tem que ficar esperando o homem vir salvar a mulher, né? A função do príncipe é trazer o lado masculino e todos nós, sejamos homem ou mulher, não importa o nosso sexo, o nosso gênero, orientação sexual, todo ser humano tem psicologicamente, internamente, um lado feminino e um lado masculino. A gente tem questões que são de essência feminina e questões que são de essência masculina. E a função do príncipe é representar esse masculino que existe dentro de todo mundo. Mas como nesse filme, no Soul, a gente não tem o príncipe, a gente tem ali o Joe representando o masculino e a gente tem a número 22, né, que é a alma que vai nascer, que é mentoranda dele, né, representando o lado feminino. E a 22, ela tem essa questão, né, de ela não quer vir pra Terra, ela não quer viver, ela é sozinha, ela é na dela, ela é introspectiva e ela é super intelectual. Quando ela tá no corpo do Joe, ela tem diálogos incríveis com os amigos do Joe que eles ficam encantados. Eles falam, nossa, Joe, eu não sabia que você era tão inteligente, tão intelectual assim, mas era a 22 que estava falando tudo aquilo. Então, ela tem essa questão da introspecção, ela é mais introvertida, no sentido de não querer estar no meio das multidões, não querer vir para a vida. E o Joe, ao contrário, ele é aquele cara que quer fazer, que quer agir o tempo todo. E essa é uma das grandes diferenças que existem entre masculino e feminino. Né? O feminino tem a ver com a introspecção, tem a ver com o autoconhecimento, tem a ver com o sentimento, com a emoção, e por isso a gente entra mais em contato, né? As mulheres principalmente entram mais em contato com o medo, com a angústia, com as emoções. Já o lado masculino, ele é voltado para o exterior. Ele é aquele da ação. Então, o nosso lado masculino, ele é aquele que faz a gente agir, ele é aquele que faz a gente ir para o mundo, a gente ir em busca daquilo que a gente quer. O masculino, ele está relacionado com a ação, enquanto o feminino está relacionado com o sentimento, com o interno. E aí é muito interessante ver o quanto, né, a 22, ela tava ali no extremo, ela tava extremamente introspectiva, né, ela não queria vir pra vida. E aí ela precisou, né, de uma figura masculina ali, mas que poderia muito bem representar o masculino dela mesmo, né, para que ela conseguisse encarar a vida, para que ela viesse para o mundo, para o planeta Terra, viver e fazer tudo que ela tinha para fazer aqui, tudo que ela quisesse fazer aqui, para que ela viesse para a vida. Então a gente precisa disso. Por outro lado, o Joe precisou da 22 para perceber que a vida dele era incrível, porque ele é um cara só de ação, de buscar objetivos, de realizar. Ele era o cara de fazer, né? Está sempre fazendo, sempre buscando algo externo. E ele precisou da 22, que é o feminino, para que ele pudesse reconhecer as coisas que realmente são importantes,
para que ele pudesse ver aquilo que tem valor, para que ele entrasse em contato com os sentimentos dele e olhasse de verdade para a vida dele, para que ele olhasse de verdade para quem ele é. Enquanto ele estava buscando reconhecimento externo, ele estava buscando fama, sucesso, que vinha tudo de reconhecimento das outras pessoas mesmo, né? Ele não reconhecia aquilo que ele já tinha, que era de muito valor para ele. E para finalizar, né, gente, eu já falei dessa questão do propósito de vida, de ter uma obrigação, de ter um propósito, dessa exigência da gente se sentir bom, da gente ter que alcançar metas, de ter que ter sucesso. Já falei dessa questão do feminino e do masculino. Falei da questão das pessoas que se desconectam da vida, né, porque elas ficam muito obcecadas com uma ideia, e o filme traz isso através das almas perdidas. Já falei de todos esses aspectos, então para finalizar, eu queria falar sobre essa questão, né, do final do filme. Ai, por que contos de fadas sempre tem um final feliz? E por que nesse filme o Joe, que estava na hora de morrer, ele recebe uma segunda chance, né? Porque o conto de fadas, ele ajuda a gente a lidar com conflitos da vida, sejam conflitos externos ou conflitos internos. Então, o conto de fada tá ali para ajudar a gente a encarar os nossos monstros internos e os monstros externos também, né? Então, o dragão do conto de fadas, né, ele não é de fato um dragão, não existe um dragão, né? Mas é aquele sentimento que está impossibilitando a gente, que está paralisando a gente, aquele medo que a gente não consegue lidar. Ele é aquela angústia, aquela tristeza, aquele desânimo. É aquela fantasia que a gente tem de que as coisas sempre dão errado, de que a gente não é bom o suficiente, né? Nos contos de fadas, o dragão é isso e a gente tem que vencer o dragão, né? O dragão representa os nossos monstros inconscientes aí. Então, por que sempre tem um e viveram felizes para sempre nos contos de fadas? Porque precisa trazer a mensagem de que a gente consegue, de que as coisas vão dar certo, de que a gente vai vencer os monstros, os dragões, de que a gente consegue vencer tudo isso e de que a gente consegue ficar bem, ser feliz, né? Para mostrar que existe algo, existe uma felicidade que tá além daquele conflito, que tá além disso tudo. Então, por que o Joe volta para a Terra? Por que ele tem uma segunda chance? Porque ele percebeu, né, o que realmente estava acontecendo, por que a vida dele estava parecendo que não dava certo, por que ele estava tão insatisfeito. E aí ele passou a ter uma nova forma de vida, ele conseguiu vencer o conflito interno dele. Né? Assim como a 22 venceu os conflitos dela, um com a ajuda do outro, e aí ela pôde nascer, ele pôde voltar, porque ele também conseguiu vencer os conflitos internos, e ele pode ter outra chance de viver aqui na Terra. Então é muito importante nos contos de fadas, né, ou filmes que tem essa tendência aí para os contos de fadas, ter essa questão do viveram felizes para sempre, ou então viveram felizes por um longo tempo, né, de ter essa segunda chance, de não ter um final triste, né, de não ter um final trágico. Porque, por exemplo, né, os contos de fadas, assim como os filmes infantis, né, igual esse filme Soul, eles são feitos, apesar de terem muitas mensagens aí para adultos, né, que eu falo assim, às vezes eu não sei se é para criança ou para adulto, mas eles são feitos principalmente para crianças. Então, a criança que está passando por um monte de conflito interno, que ela ainda não formou a personalidade dela, que ela ainda não tem uma compreensão daquilo que ela está sentindo, pensando, daquilo que ela está vivendo internamente, ela não sabe como resolver os conflitos dela, ela precisa ter algo que lhe diga que vai ficar tudo bem, que vai dar tudo certo, para que ela possa ter coragem ali e desenvolver os recursos necessários para enfrentar os monstros que vão surgir na vida dela, tanto aqueles externos quanto aqueles internos, né? Para vencer os obstáculos que vão surgir na vida dela e para conseguir lidar internamente com isso.
as crianças precisam dessa esperança mesmo, né? Vamos dizer assim, de que tudo vai ficar bem, que ela vai conseguir vencer os monstros e que ela vai conseguir encontrar aí felicidade, alegria na vida dela. Porque senão a criança ela não vai dar conta de lidar com o conflito, né? E nós adultos, eu acho que também estamos precisando aí desenvolver alguns recursos relacionados a essa questão da coragem, da força, do enfrentamento, né? Hoje em dia nós vemos muitos adultos que não conseguem lidar com a frustração, que não conseguem desenvolver recursos psicológicos para enfrentar a vida. A gente está vendo uma intolerância à frustração muito grande. Então as pessoas querem tudo na hora, do jeito que elas querem, na mão, assim, num passe de mágica. E se elas não têm, elas se frustram e uma fragilidade muito grande diante da frustração, né? Elas não dão conta de lidar com isso, então elas adoecem. Ou então elas tentam fugir de alguma forma, através de vícios, de comportamentos compulsivos. E aí a gente está vendo isso acontecer com a nossa sociedade. Então eu acho que a gente também está precisando aprender aí, né? Talvez com esses filmes e com os contos de fadas a gente aprenda muito já a enfrentar esses monstros, a resolver os nossos conflitos internos, que a gente pode sim ter uma segunda chance e que tudo pode dar certo, né? Então, gente, é um filme que eu realmente indico, é um filme que eu fiquei apaixonada, ele é um filme muito rico, eu gostaria de falar muito mais dele, mas o vídeo já ficou enorme aqui, então agradeço a quem me acompanhou até o final e recomendo assistam esse filme.